Você já perdeu muito tempo tentando resolver um problema e você só resolveu ele depois que você escalou para o fabricante que falou assim, isso é um bug que a gente acabou de descobrir ou é um bug conhecido que você acabou acertando nele? Eu sou o Renato Ornelas, fundador do CTO do OpenX, e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das coisas mais importantes da arte de resolver problemas, que é escalar o problema. Uma das coisas que é muito importante é que muitas vezes as pessoas escalam um problema quando elas acham, cheguei no máximo da minha capacidade intelectual, técnica, do meu conhecimento. Agora sim vou escalar o problema. Isso não é a melhor prática. A melhor prática é você escalar dependendo do problema, tão logo você acha que alguém pode te ajudar na resolução. O que é importante é a gente trabalhar com a resolução o mais rápida possível. É lógico que é importante você se envolver com o problema, aprender com o problema e melhorar suas habilidades de resolução, mas é importante você pensar que lá na ponta tem alguém sendo impactado. Então, esse é o nosso trabalho verdadeiro, reduzir o tempo de disponibilidade ou o tempo que um cliente está sendo impactado. Eu conheço algumas empresas que elas têm uma cultura que é até a seguinte: toda vez que acontece um problema, ela já abre o chamado no fabricante e ela continua tentando resolver, porque se ela conseguir resolver, ela vai e fecha o chamado no fabricante sem problema nenhum. Se às vezes ela tentou resolver e descobriu que era um bug, o chamado já está andando no fabricante, porque muitas vezes você vai esbarrar num problema do software. Já aconteceu com a gente aqui várias e várias vezes, vários problemas que a gente... Uma controladora que reiniciou do nada, uma interface que caiu do nada, a gente teve que abrir um chamado do fabricante. Realmente reconhecemos que temos esse problema, vamos trabalhar para corrigir. Por isso é muito importante que você tenha aquele contrato de suporte com os fabricantes que você usa na sua estrutura. Então, por exemplo, você tem equipamentos da Juniper? Tem um contrato de suporte da Juniper. Você tem equipamentos Huawei? Tem um contrato de suporte com a Huawei, porque é exatamente, os softwares evoluem muito. Você pegar, por exemplo, o MX204 que a gente usa na nossa rede, a gente comprou o primeiro em 2017, a gente tem equipamentos desses que estão há 8 anos de uso, evoluiu bastante o software dele. Então assim, é justo que a gente tenha sempre o contrato sendo renovado para que o fabricante consiga apoiar e desenvolver novos recursos. E a gente também, assim, esbarramos em alguma coisa nova que eles tenham capacidade de resolver, porque também não dá para eles resolverem problema de clientes que não compram nada com eles há muitos anos. Então é importantíssimo você ter esses contratos e saiba usar esses recursos. Ano passado teve um caso que ilustra bastante o que a gente faz aqui dentro da OpenX, na nossa cultura de escalar o problema. Aconteceu um problema esquisito na nossa rede, começou a afetar alguns clientes e meu time rapidamente percebeu que era alguma coisa um pouco mais grave, não era nada trivial. Então eles já me acionaram, então, que é um ponto positivo da nossa cultura. Quando eles percebem que alguma coisa um pouco mais grave, alguma coisa muito diferente do usual, eles já escalam. Então, por exemplo, nesse dia eles perceberam, e era uma área que eu dominava bastante, então eles já me envolveram rapidamente no chamado. E quando eles me envolveram, eu percebi, cara, isso tá com cara de ser algo do software. Então a gente já entrou em contato com o fabricante e pediu, pessoal, já aciona o fabricante para que eles também participem desse chamado. Então a gente foi atuando nas duas frentes. O time OpenX tentando identificar o problema e o fabricante tentando entender o que estava acontecendo para nos ajudar na resolução do problema. Então a gente atacou nas duas frentes. Acabou que foi um conjunto das duas coisas que foi a solução. O fabricante nos deu ferramentas para a gente conseguir identificar o que era aquele tráfego esquisito que a gente estava enxergando na rede, e a gente, com a nossa expertise, criou filtros que bloqueassem daqueles pacotes maliciosos que estavam chegando na nossa rede. Então, a gente conseguiu perceber, tanto o meu time escalou para mim rapidamente, quanto a gente percebeu que era algo que precisava ser escalado para o fabricante. Porque escalar um problema não é nenhum demérito. Você não pode se sentir humilhado, eu não dei conta de resolver, tive que levar para outra pessoa. Muitas vezes, o problema é um bug no software, você não tem acesso ao código-fonte, você não tem acesso root no equipamento para poder fazer uma correção lá direto na fonte dele lá. Então, muitas vezes você vai precisar de escalar para outra pessoa, porque pode ser o fabricante, pode ser alguém mais experiente do time. E uma coisa que é muito legal é você escala, mas acompanha. Não é você escala e larga, agora é problema de outra pessoa. Se você estava envolvido, aproveite essa oportunidade para aprender, porque participando da resolução, você vai aprender, vai aumentar o seu repertório de soluções e você vai cada vez ficar mais inteligente, mais sabido e usar aqueles recursos quando um problema igual ou similar aparecer. Então você já vai saber qual é o caminho para lidar com aquele tipo de problema. Vou passar para vocês 4 sinais que indicam quando é a hora de escalar o problema. O primeiro sinal é quando você já aplicou todos os procedimentos que você conhece e não obteve nenhum sucesso.
O segundo sinal que é hora de escalar é quando você percebe que o problema está numa área que não é a sua especialidade. Então, se não está numa área de especialidade, vou levar para alguém que domine mais aquela situação. Que é o meu caso, por exemplo, quando eu pego algum problema que está relativo ao OLT. Eu tenho uma vaga noção de como funciona uma OLT, mas eu não sou um expert no assunto. Então, quando eu esbarro em alguma coisa além do trivial, eu já aciono alguém da minha equipe que entende mais sobre o assunto GPON. O terceiro sinal que é muito importante é quando você vê que o problema está crescendo e você não tem condição de falar quanto tempo é necessário para a resolução do problema. Então, quando você não sabe, o problema vai ser resolvido em 30 minutos, você não tem essa visão concreta, é hora de você escalar o problema para alguém. E o quarto sinal é quando o cliente já está impaciente. Se o cliente está severamente impactado, ou talvez até mesmo sem serviço, é a hora de você escalar para que alguém te ajude a resolver o problema mais rápido possível e reduzir o impacto que aquele cliente está sentindo. Agora, outra coisa que é muito importante, o que você deve ter em mãos quando você for escalar o problema? Você deve ter os logs, todas as saídas dos comandos que você já deu, todos os procedimentos que você já fez. Você também deve levar quais são os sintomas e quais são os impactos que você já detectou, porque quando a pessoa for assumir o caso, ela não vai ter que fazer todo aquele trabalho do zero. Ela já vai receber as informações do que você já fez. Então, e é exatamente esse é o ponto que você vai ter um aprendizado, porque você vai aprender cada vez mais a diagnosticar e você vai entregar cada vez mais um dossiê completo para quem vai estar recebendo o problema. Então, a pessoa cada vez vai receber mais informações, vai resolver ele mais rápido e você vai aprender mais porque cada vez você vai saber mais o que fazer. Dentro da OpenX, a gente tem essa cultura de escalonamento. Tanto a gente avisa para os nossos clientes, quanto internamente. Então, quando o meu time está sofrendo com alguma coisa, rapidamente aciona alguém que é mais especialista do que ele naquela área, ou até mesmo para trocar uma ideia. A gente já falou muito aqui sobre o princípio da simplicidade infantil, que é você tentar explicar o problema a outra pessoa, muitas vezes isso te ajuda, mas na hora de escalar também tem que ser um processo rápido, não pode ser demorado e tem que ser algo natural. A pessoa não pode sentir, eu sou um burro, sentir que escalar é um demérito. Não, o foco total é resolução do problema. Então a gente tem que empregar todos os recursos que a gente tem para resolver o problema da melhor maneira possível, no menor tempo possível. Então, para reforçar, pessoal, escalar não é sinal de fraqueza, é sinal de profissionalismo. Você tem que conhecer os seus limites e quando você atingir os seus limites, passa a bola para frente, porque a gente tem que resolver o problema. Esse é o foco total, resolver o problema. Então, na próxima vez que você enfrentar um problema cabeludo, não perca tempo precioso. Escale logo e depois a gente vai resolver e correr pro abraço.